Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Palavra de Deus, né? E a mensagem de hoje continua sendo a parábola dos dois filhos, né? Que nós vamos estar enfatizando, né? E o assunto hoje focado vai ser mais em relação à meretriz, né? Da qual Jesus disse que entraria nos céus, no reino dos céus, adiante dos escribas e fariseus, né? Meretrizes e publicanos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vamos focar hoje, irmãos, numa mensagem bem direcionada, né, sobre este assunto direto, da forma que Jesus disse, que está aqui em Josué, glória a Deus, aleluia, Jesus, Josué 2, né? Vamos estar aqui meditando nessa palavra que fala exatamente sobre uma prostituta, da qual Jesus mencionou aqui, uma meretriz, né? E ela se converteu pelas suas atitudes, né? Ela ouviu a palavra de Deus, ela recebeu a palavra, creu, né? E foi salva por esse motivo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra está aqui em Josué capítulo 2 diz o seguinte: Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes.
Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, ou seja, ela morava, a casa de Raabe ficava na divisa ali da cidade de Jericó, com a parte da cidade, com a parte externa da cidade. As casas, a cidade tinha muro e ela morava, a casa dela era exatamente na beira do muro, na divisa, da entrada, para entrar para dentro da cidade ou para sair. É como a gente fazer uma casa, a gente constrói uma casa num terreno onde nós, ao invés de deixar um espaço entre a parede e a divisa, construir a casa já na divisa. Então ali a própria parede da casa já serve de muro, e da casa de Raabe era dessa forma, Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontreis os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Ou seja, os espias prometeu a ela que cumpriria tudo aquilo que ela pediu, em troca da fidelidade dela, que ela realmente fosse fiel a eles, ao juramento que ela fez. Eles poupariam, se Deus desse aquela cidade de Jericó nas mãos deles. Se eles viessem na cidade e Deus desse nas mãos deles, quer dizer, eles iriam destruir tudo a fio de espada, não sobraria nada, Era assim que eles faziam em todas as cidades que chegavam. Destruía homens, mulheres, crianças, animais, e derribavam as casas tudo e pegavam os despojos. É assim que eles faziam, cidade por cidade. E o povo de Israel já vinha fazendo isso já há vários dias, meses, talvez até anos, destruindo tudo que eles encontravam pela frente, tomando para eles, porque Deus assim o fizeram, quisera que eles assim fosse. Deus ordenava e eles chegavam, eram valentes, bravos, guerreiros, destruía tudo, Tanto é que a fama deles estava grande ali já na cidade, e estava todo mundo já atordoado de medo, porque sabia que eles estavam chegando, E vindo nós à terra, se não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai, Será, pois, que qualquer que sair da porta fora, da porta da casa,
nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça e nele se não puser a mão. Ou seja, o que eles fizeram, esse pacto que foi feito entre a prostituta Raabe e os dois espias, é que toda a família seria poupada. Eles não destruiriam nem ela, nem nenhuma da família dela, todos tantos quanto ela pediu que fosse poupada, em troca de guardar o segredo que os espias estiveram na casa dela, que veio espiar a cidade, né, e que realmente viriam e arrasaria com tudo e tomaria tudo. Mas só que a família de Raabe, da prostituta, por causa da proteção que ela deu para eles, ela guardou o segredo e ajudou a montar o plano de fuga deles, para que eles pudessem sair da casa dela. Primeiro escondeu eles no telhado, né? Escondeu no telhado. A hora que o rei ficou sabendo que eles estavam na casa dela, mandou lá pessoas para poder, os policiais, né? Quer dizer, põe eles para fora, porque eu fiquei sabendo que eles vieram aqui para espiar a cidade, né? As nossas terras. Então põe eles para fora que nós vamos acabar com eles aqui agora. Quer dizer, aí ela mentiu para eles, né? Falou, não, vieram sim, veio 2 homens na minha casa realmente, mas eu não sabia de onde ele eras. E quando chegou a noite, eu tinha que fechar, já estava escuro, eu fechei e eles saíram. E indicou um caminho falso que eles tinham ido, porque eles não tinham ido para lugar nenhum, eles estavam escondidos no telhado da casa. Ela fez os dois subir no telhado, porque se eles chegassem, se o rei apeitasse, os homens do rei apeitassem para abrir a casa, para entrar no peito dentro da casa, para poder buscar, para procurar eles, né? Então eles não achariam em lugar nenhum, porque eles estavam em cima do telhado, escondidos no meio dos fios de roupa, né? Dos cordões, porque fazia roupa através de fios, né? Os fios para tecer os panos, né? Eles estavam escondidos no meio daquele organizadinho em cima do telhado, né? E aí eles aceitou a desculpa e ela falou, vai logo porque vocês ainda alcançam eles, né? E ele saiu depressa e foram correndo atrás. Aí ela subiu lá e passou para eles essa informação. Eles desceram juntamente com ela de cima do telhado e ali ficou combinado ali que ela colocaria o dia que eles chegassem na cidade para destruir a cidade. Eles iam do chão, antes de chegar na porta, eles já avistariam o cordão vermelho, né? O cordão de escarlate, aquele cordão pendurado pela janela por onde eles saíram, para poder, foi o pacto deles, era o sinal que eles receberiam de que estava todo mundo em casa, recolhido na casa dela, os parentes que moravam ali em volta, na redondeza, nos bairros por ali, ela recolheu todos da família dela na casa dela, todo mundo guardado dentro de casa, para que fosse poupado. E ele falou, se algum ficar para fora, nós não responderemos pela vida dele de hipótese alguma, ele será morto, será cortado a fio de espada, e o sangue dele será sobre você, não será sobre nós, porque o nosso juramento nós não quebraremos com você. Aí fizeram o pacto, ela escondeu eles, livrou ele dos espias, não contou, protegeu eles, mandou para o outro caminho, ajudou a montar o plano de fuga, vai para o morro, fica lá 3 dias, depois de 3 dias vocês pegam o caminho de vocês e voltam para casa, mas fica lá durante 3 dias escondido no morro, porque se eles voltarem e procurar por aí, não encontram com vocês, né? E assim foi feito o pacto. Então a prostituta Raabe escondeu os espias, os homens, o povo de Israel, escondeu, protegeu, montou o pacto e ajudou a salvá-los, né? Para que nada fosse descoberto, o rei não tomasse conhecimento que realmente os espias estiveram ali nesse negócio, né? E aí, então, ou seja, ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra, aceitou e se converteu e por isso se salvou. Assim, por isso Jesus afirmou, né, faz essa afirmação categoricamente, né, que os publicanos e as meretrizes entrarão na frente de vós no reino de Deus, né? Por causa da conversão, porque ouviu a palavra e se converteram, né? E eles, os fariseus, os escribas, os fariseus, né? Nem assim ouvindo tudo, nem depois arrependeu
para crer, porque poderia ter arrependido depois e crendo e tendo se convertido, mas não fizeram isso. E os publicanos e as prostitutas isso fizeram, por isso entrariam na frente deles no reino dos céus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Também se denunciar desse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz, conforme as vossas palavras, assim seja então. Assim seja então. Assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram tudo o quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, irmãos, a gente vê que o povo de Israel era um povo que Deus foi com ele o tempo todo, né? E continuará sendo até a vinda do Senhor Jesus, né? São o povo, não é o povo da cidade, do país de Israel, né? São os israelenses, né? São os israelenses, são as pessoas, né? As pessoas, não é as pessoas que nasceram no país de Israel, e sim o homem e a mulher, aquele que é a semente bendita de Abraão, aquele que ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho genuíno, real e verdadeiro de Cristo, ouve, recebe a palavra e frutifica, né? Como Jesus disse na parábola do semeador, né? Um por 30, um por 60 e outro por 100. Então, esse povo é um povo guardado e protegido pelo Senhor. A nação de Israel, né? O povo, não a nação, o povo de Israel, né? O povo de Israel, né? É a herança bendita do Senhor, né? Nós somos a herança bendita do Senhor, a nação eleita, né? Nós somos, né, o povo de Israel, né? Que nós somos assim uma multidão espalhada por toda a face da terra. Estamos nos 4 cantos da terra, nós estamos espalhados, né? Então eu quero fazer uma menção rapidinha aqui de algo de coisas que me chamaram a atenção aqui, né? Louvado seja Deus, né? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo, né? Ela foi firme com eles e pediu que fosse dessa forma, né? Quer dizer, uma meretriz, prostituta, né, dona de uma casa de prostituição, quer dizer, ela foi firme com eles e pediu e conseguiu, e por esse motivo ela fez uma beneficência extraordinária, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciar esse nosso negócio. Ou seja, nós lutaremos por você até a morte, desde que você não nos denuncie. Nós lutaremos, ou seja, se você morrer, nós também morreremos junto para poder te salvar, né? Se você não denunciar este nosso negócio, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E será, pois, que dando-nos o Senhor, olha só o pacto, o juramento que fez os espias com Raabe, né? Será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Que coisa tremenda, né? Seremos bondosos e fiel com você, por causa da sua beneficência também para conosco. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontreis os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Olha que coisa tremenda, né? Fez o pacto, guardou, escondeu, ajudou a montar o plano, né? E deu prosseguimento o tempo todo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja Deus. Se vindo-nos à terra, não nos ataram o cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer,
se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Ou seja, todos aqueles que ela queria proteger, que era da família, ela tinha que recolher e guardar dentro da casa, porque eles chegariam, arrasaria tudo, não sobraria nada, assim como não sobrou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Será que qualquer que sair fora da tua casa, ou seja, é para entrar, não é para sair mais, entrou para ficar quieto lá dentro, porque se sair, vai morrer, e nós não responderemos pelo sangue dessa pessoa, e sim você responderá. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, se o sangue seja sobre nossa cabeça, se nele puser a mão. Ou seja, o que tiver guardado dentro de casa, ninguém tocará, ninguém colocará a mão, será totalmente protegido, reservado e guardado, porque nós responsabilizamos por todas essas vidas das quais você nos pediu, nós fizemos um pacto e você obedeceu rigorosamente aquilo que nós combinamos. Ou seja, mulher de palavra, né? Coisa tremenda, coisa maravilhosa, a atitude dela, porque ela ouviu a palavra, recebeu, aceitou e se converteu, por isso se salvou, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E fechando aqui, né? Eu vejo aqui coisa tremenda. Os dois homens de Josué, eles fizeram o pacto com ela, né? Sem a anuência de Josué. Eles estavam longe, o momento era a hora de decisão, não tinha como ligar para ele, perguntar se podia, não tinha como falar com ele para depois voltar, era pegar ou largar, né? Era uma coisa daquele momento ali, né? O que é o poder de decisão de um homem, né? O que é o pensar e agir ao mesmo tempo de um homem, né? Eu estou falando do homem, mas eu estou falando do ser humano de um modo geral. Quando nós temos que tomar uma decisão, temos que tomar a decisão e tomar a melhor decisão possível e assumir a responsabilidade da decisão da qual nós tomamos, né? E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, o que eles combinaram com ela, foi o que eles combinaram, chegaram, contaram para Josué, Josué entendeu, aceitou, né, e endossou, né, o que eles tinham falado. O que eles falou valeu, ou seja, o chefe não desfez da ordem do seu subordinado. Subordinados, né, assim tem que ser entre o homem aqui na terra, né? O patrão, o chefe superior, né? Quando o chefe inferior dá uma palavra e ele vai lá e corta, ele não vale para ele, só vale o que ele combina, né? Ele acaba desmoralizando o seu subordinado. Então é necessário que nós tenhamos também na nossa vida prática do dia a dia aqui esta consciência. Temos como chefe pessoas sob as nossas ordens. Quando a gente mandar para uma missão especial em qualquer lugar, por qualquer motivo, que nós possamos confiar no que ele combinar, né? E nós possamos endossar e respeitar o combinado, né? Tem até um ditado antigo que o que é combinado não é caro, né? Mas eu louvo e glorifico a Deus, Senhor nosso Deus, por esta mulher Raabe, por essa mulher meretriz, por essa mulher prostituta e aqui na afirmação de Jesus, o porquê da prostituta, da meretriz entrar na frente dos fariseus, dos escribas e fariseus, né, no reino de Deus, por causa disso, por causa da conversão, né, por causa do arrependimento, por causa da busca incessante do bem-estar de todos, né, por causa do compadecimento, né, coisa tremenda. Então, assim nós fechamos essa palavra, né, e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Ninguém queria o povo de Israel por perto, morriam de medo, quando sabiam, tremia e já bambeava tudo e entregava os pontos, porque Deus era com eles, e o Senhor é conosco assim também até o dia de hoje. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Ainda tem mais, não acabou não, tá bom, irmãos? Ainda tem sobre esse mesmo assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém?